Olá, estudantes do nono ano. Eu sou a professora Jaqueline Paula Palhares, do componente curricular de arte. Pertenço ao Núcleo Regional de Educação de Umuarama. E hoje eu vou apresentar a vocês um conteúdo muito legal e interessante. Mas vamos relembrar o que estudamos na aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos sobre a arte da primeira metade do século XX. Vocês lembram quais foram os períodos estudados? Isso, os períodos artísticos foram expressionismo, fauvismo, cubismo, surrealismo e abstracionismo. Muito bem! E hoje nós vamos falar sobre o século XX no Brasil, especificamente sobre o modernismo brasileiro. Eu apresento a vocês o cartaz e o catálogo feito por Di Cavalcanti em 1922. O objetivo da nossa aula hoje é conhecer e analisar o modernismo brasileiro, seu contexto histórico, algumas características, obras e artistas. Vamos à nossa aula? Para iniciarmos, vamos pensar por que o modernismo foi importante para a arte brasileira. Será que foi importante? Teve algum significado? Observem a obra A Mulher dos Cabelos Verdes, de 1915, da Anita Malfatti. Hoje essa obra não é tão diferente, mas naquele período chocou. O que acontecia no Brasil? Qual era o contexto histórico? Grandes mudanças sociais aconteciam. A industrialização e a produção industrial estavam em crescimento. Imigrantes vinham de vários lugares do mundo e traziam consigo as suas culturas. E por conta disso, houveram grandes transformações sociais. Os literários Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Delpicchia faziam críticas nos jornais e eram grandes estudiosos da arte e também da literatura. Eles queriam para o Brasil uma nova arte, uma nova literatura, traçar novos caminhos. Por conta disso, em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, aconteceu a Semana de Arte Moderna, onde foram apresentados concertos, conferências e exposições de vários artistas plásticos que nós iremos conhecer no decorrer da nossa aula. Nesse ano também iria comemorar os 100 anos de independência do Brasil. Quais eram as características da arte e da literatura? Primeiro, notava-se a influência das vanguardas europeias ainda, do futurismo, do expressionismo e do próprio cubismo. Havia uma fusão daquilo que se aprendia na Europa com elementos brasileiros. As temáticas apresentadas eram nacionalistas e retratavam o cotidiano das cidades e das pessoas. Havia uma preocupação com a valorização da identidade e da cultura brasileira. Tinha uma liberdade de expressão e na linguagem oral ela não era tão formal, passou a ser coloquial. Mas como assim, professora? Vamos pensar formal. Eu estou estudando. De uma maneira coloquial eu diria, eu estou estudando. Perceberam a diferença? Lazar Segal foi um artista desse período, porém ele expôs no Brasil já com características expressionistas e modernistas, como nós vemos nessa obra Bananal de 1927. Ele revelava as técnicas modernistas e expressionistas, porém por ele ser estrangeiro, ele não foi em nenhum momento criticado ou questionado sobre a arte que ele apresentava. Já a Anita Malfatti, uma artista brasileira, ela já havia exposto em 1914, só que as obras dela retratavam mais a arte europeia. Já em 1917, ela fez uma arte moderna, tipicamente brasileira. Na Semana de Arte Moderna, ela expôs 20 obras de arte. Quando Monteiro Lobato foi visitar a exposição que a Anita fazia, ele ficou chocado com aquilo que ela apresentava. Ele fez uma crítica chamada Paranoia ou Mistificação. Era um artigo que foi colocado no jornal. Lá ele questionava não a formação da artista, não
o potencial dela em realizar a pintura, mas a forma como ela havia pintado e apresentado as suas obras. Vejam aí O Homem Amarelo de 1915. A pintura era anti-acadêmica, as cores eram berrantes, fugia da realidade e havia interpretações próprias da artista. Os contornos eram grosseiros e as pinceladas eram sinuosas. Outra artista que fez parte da Semana de Arte Moderna foi Emiliano de Cavalcante. Ele era carioca. Ele foi o grande incentivador da Semana de Arte Moderna. Nas obras dele, a gente via retratada a mulher negra e a cultura brasileira, como aí podemos observar nesta obra Samba, de 1925. Ele tinha tido contato na Europa, quando ele foi lá estudar, com pintores renomados como Picasso, Gauguin, Matisse e Braque. E na Semana de Arte Moderna ele expôs 11 obras e ilustrações. Vicente do Rego Monteiro também foi outro artista que apresentou obras durante essa semana. No total, 8 obras. E as obras dele tinham características indígenas, principalmente da tribo Marajoara, que ele tinha tido contato. Ele era pernambucano. As obras dele fizeram tanto sucesso que vários museus importantes adquiriram. Observem a obra O Atirador de Arco, de 1925. As pessoas estão nuas, você vê o arco, o que lembra a cultura indígena. Victor Brecheret foi outro artista da Semana de Arte Moderna. Ele era escultor. Ele fez obras grandes e pequenas, já com características modernistas. As obras dele fugiam da realidade, as formas eram geometrizadas, os volumes eram percebíveis e as linhas eram simples. Observem a obra Monumento às Bandeiras, de 1936 a 1953. Esta obra está no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Quem quiser ver, é só ir lá visitar. Na Semana de Arte Moderna, Brecheret expôs uma maquete desta obra de arte. Heitor Villa-Lobos foi o compositor da Semana de Arte Moderna. Ele já era um compositor reconhecido. Ele foi convidado a participar com espetáculos. Ele expôs 3 dias os seus trabalhos, dentre eles o espetáculo Danças Africanas, que representava uma identidade nacional. Essa era a busca. Observem o cartaz: teatro como está escrito, escultura como está escrita, bem diferente de como nós escrevemos hoje, não é mesmo? E Tarsila do Amaral? Essa artista não participou da Semana de Arte Moderna. Neste momento ela estava na França estudando. Lá ela teve contato com Picasso e Brancusi. Durante o período da vida dela, ela pintou algumas fases, dentre elas, fase social, pau-brasil e antropofágica. Observem o autorretrato dela de 1923. Aqui eu apresento a vocês 3 obras de arte dessas fases. Fase pau-brasil, O Mamoeiro, de 1925. Observem as cores, as formas, a monotonia da cidade retratada, e o mamão, que é uma fruta brasileira. Como também na fase social, ela retratou os operários. Observem a industrialização atrás, as pessoas brancas, negras, homens e mulheres. E em 1928 ela retratou a fase antropofágica, o Abapuru, uma arte com representação cubista. Mas sobre Tarsila do Amaral nós vamos trabalhar numa aula posterior a essa, onde nós iremos aprofundar os nossos conhecimentos sobre a artista. Para que você saiba mais na aula que vem, pesquise no dicionário o significado da palavra antropofagia. E para aumentar o seu conhecimento sobre a aula de hoje, acesse o link e veja a crítica que Monteiro Lobato fez a respeito da exposição de Anita Malfatti. E agora nós vamos para a atividade Mão na Massa, onde você vai testar o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu na aula de hoje. Aponte o seu celular para o QR Code ou acesse o link e vamos jogar. Vocês terão 25 minutos.
Vale lembrar que tudo que você jogar, qualquer dos joguinhos que você escolher, já vai dando a resposta, ou seja, corrigindo a atividade. Pessoal, já deu o nosso tempo. Então, hoje nós conhecemos e analisamos o modernismo brasileiro, o seu contexto histórico, algumas características, obras e artistas. E agora nós nos veremos na próxima aula. Até mais, pessoal!